Olá, boa tarde. Está a começar mais uma edição do programa Bom Porto. Mais um dia e queremos sim levar até si o melhor de nós. Nós somos a TV Limpopo e você pode sim conectar-se a nós através da TMT Canal 12, mas não só, você pode também conectar-se a nós através da plataforma do Facebook Limpopo Channel Moz. Ora, em nome desta vasta equipe da TV Limpopo, sim, desejamos-lhe uma feliz tarde. A você que completa um ano de vida hoje, um feliz aniversário. A você que esteja incomodado, desejamos-lhe sim urgentes melhorias. E hoje, mais um dia, não será diferente, porque o Bom Porto, dia após dia, pretende sim levar-lhe a um bom porto. Hoje nós queremos refletir em torno do papel dos pais na educação dos filhos e muito especificamente agora que estamos em tempos de pandemia. Qual é o papel dos pais na educação dos filhos? Portanto, para a conversa de hoje, como não deixa de ser, contamos mais uma vez sim com um painel recheado. Falo sim de Américo Zavala, ele que vem em representação do Serviço Provincial de Justiça e Trabalho, mas também contamos hoje a conversa com a Sônia Temba, ela sim que é professora. Portanto, convidados, sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigada por terem acedido ao nosso convite. Pois. Vou pedir que liguem os microfones. Senhora Américo Zaval, bem-vindo. Obrigada por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado. Clique, mas... Professora, quero pedir que certifique também. Tá, está ligado. Peço que... Pode, pastor, bem-vindo. Pastor não, senhora Américo Zavala hoje. Muito obrigado. Sou pastor, sou também funcionário. Então, é tudo eu. Exato. Muito obrigado. Pois é, e portanto, apertem os cintos, nós já estamos a bordo para levar sim esta conversa. Bem fiz referência inicialmente, hoje nós queremos falar do papel dos pais na educação dos filhos e particularmente em tempos de pandemia. Portanto, falar da educação, caríssimos convidados, é uma temática de veras vasta. Nós sabemos que existe a educação formal, existe a educação informal. Então, nós queremos perceber um pouco desta questão da educação em geral. Afinal de contas, quando falamos da educação, o que é que se pode entender? De que exatamente estamos a falar? Começo por si, senhor Américo Zavala. Muito obrigado. De uma forma geral, nós temos este conceito de educação. Não vou aqui entrar em detalhes ou em conceitos científicos para matar, como se costuma dizer na gíria dos jovens, não é? Mas vou falar assim de uma forma superficial daquilo que nós todos entendemos como educação de uma forma generalizada. Entendemos educação como aquela base, aquela árvore em que todos nós vamos lá para aprender, em que todos nós aprendemos a ser nós, onde todos nós aprendemos a ver outras pessoas a serem elas, onde estão valores, onde estão como é que podemos dizer, onde estão conhecimentos científicos, onde estamos a encontrar também a instrução. Tudo isso nós podemos contemplar como educação. Então estamos a falar de facto de uma conjuntura de fatores. Professora Sônia, quando falamos desta questão da educação, o que é que se pode entender na sua ótica? É assim, podemos definir a educação de várias formas.
Mas para mim, educação é um processo de facilitar o aprendizado ou aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e hábitos. Pois é. Portanto, de facto, podemos entender que este processo de educação é um processo muito vasto, engloba aqui valores, instrução e tudo mais. Mas nós, porque hoje queremos especificamente falar da educação dos pais para com os filhos, eu quero entender dos meus convidados, quando falamos de educar um filho, pais como são, eu quero perceber o que é isto, educar um filho. Posso começar assim com a professora Sônia. O que é educar um filho? Sim, primeiro queria dizer que existem dois tipos de educação. Temos a educação formal e a educação informal. Então, podemos considerar a educação de pai para com o filho como uma educação informal. O que é educar um filho? Educar um filho é ensinar a maneira como a criança deve se portar no dia após dia. A educação para uma criança, a criança aprende mais imitando. Por isso aqui há um porém. O pai pode falar algo, mas se vive a outra coisa, a tendência da criança é de imitar. Por isso aqui há um grande perigo. Nós devemos educar as nossas crianças e voltarmos a viver aquilo que nós queremos que as nossas crianças vivam. Porque podemos dizer uma coisa, educar uma coisa, se nós formos a viver outra coisa, as nossas crianças vão viver aquilo que nós vivemos. Então, a educação é informal porque a criança pode aprender observando, pode aprender ouvindo, mas socialmente a criança aprende mais imitando aquilo que o pai ou a mãe faz. E sem dúvidas, professora Sônia, acredito eu que esteja muito cheio de pais de faça o que eu digo e não o que eu faço. Sim, o que é que acha disso? Faça o que eu digo e não faça aquilo que eu faço. Pois é, existem momentos que o pai pode fazer algo e dizer para a criança não fazer a mesma coisa. Mas a criança faz aquilo ali espontaneamente. Não é que a criança quer te imitar, mas por si só, é a natureza da criança. A criança imita. Mas não é que as crianças nos imitam, nós devemos deixar de dizer aquilo que é a verdade para as crianças. Por exemplo, eu vou dar um exemplo daquilo que eu vivo na minha casa. Tenho uma criança, eu sempre quando saio, costumo colocar batom, lápis, costumo maquiar. Então, tenho uma filha de 2 anos, ela sempre observa aquilo ali. Eu posso dizer para ela, criança, ainda não chegou o seu tempo de você se maquiar. Mas, como eu disse, as crianças aprendem imitando. Uma vez eu saí de casa, ela queria ir comigo, mas eu lhe fugi, fui embora. Dizem que ela ficou a pôr um vestido que não era dela, porque sabe que quando a pessoa sai, tem que sair bonita. Exato. Ficou a pôr um vestido que não era dela, foi ao guarda-fato no espelho, levou um batom. Estou a falar de uma criança de 2 anos. Pois. Levou meu batom, aplicou, levou lápis, aplicou cimalho, levou ponce e levou a pastinha dela, porque sabe que mamãe sempre quando sai com uma bolsa. Saiu. Dizem que foram lhe pegar na rua, ela já estava a sair. Então, aqui há um perigo. Aí ela chamou a minha reflexão. Se eu estivesse a fazer uma coisa de errado, praticamente Obviamente que ela ia essa imitar. criança ia imitar. Por isso temos que ter muito cuidado. Aquilo que nós achamos que a criança não deve fazer, devemos fazer nas escondidas. Porque ela não é que ela quer imitar, mas a sua natureza é de imitar. Pois é, senhor Zavala, esta questão de educar filhos, de facto, não é um processo fácil. Principalmente no momento em que vemos que, de facto, eu não quero imaginar uma situação de eu, como mãe, bebo, mas não quero que o meu filho beba. Mas eu bebo, o meu filho assiste o que eu faço. E
provavelmente mesmo antes dos 10 anos é possível que ela tente experimentar aquele algo. O que é de facto educar um filho? Pelo que dizia a professora Sônia, os pais são o espelho dos seus filhos. Não sei se partilha do mesmo ideal. Partilho sim. Partilho sim com o que a professora Sônia que esteve aqui a dizer. Na verdade, ela disse há algo que os pais ou os responsáveis pelas crianças com as quais vivem educam de tal forma que a criança se torne numa pessoa digna durante a sua vida. Entretanto, respeitando as idades das crianças, há algo que até pode dizer: não faça o que eu faço, Faça o que eu digo. Faça o que eu digo, porque mesmo sabendo que o que está a dizer não está errado, o que ele está a fazer, aliás, não está errado, naquele momento, para certa idade da criança, pode estar errado. Vou dar um exemplo de um colega meu que tem um filho ainda pequenininho, gostava de assistir, de ver muito os filmes. Quero acreditar que mesmo agora vê. Então essa criança gostava muito de ver o filme de John Rainbow. E todo aquele movimento, quando chega na batalha final, começa a se pintar, arranha-se com faca. Aquela criança imitou o John Rainbow, fez a sua zagaia e cortou-se, picou-se com a faca. Uau. Estou a ir para a ideia de imitação, que é muito natural na criança. Mas, como disse também, é um processo. E é um processo contínuo que nunca vai terminar. Estamos a falar de educar uma criança, mas estamos a falar de educar também uma pessoa. E essa pessoa que parte da criancice até a sua idade do termo da sua vida. E costumamos dizer que mesmo quando uma pessoa já inclina a sua direção, torna-se criança. Então, este processo educativo é mesmo desde a meninice até a velhice. Nós todos, se quisermos considerar que só aprende uma criança, nós todos somos crianças até morrermos. Então, é mesmo um processo. E com isso, Sr. Zavala, podemos dizer que os pais são educadores? Com certeza. Os básicos. Esta discussão que a professora Sônia levantou aqui é de fato uma discussão, educação formal, educação informal, até quando é informal, até quando é formal, não é? São definições colocadas que é para separar as percepções. Quando nós falamos de educação, falamos de educadores e educandos, mas na verdade os basilares da educação de uma criança são mesmo a família. Podemos entrar para o ensino, podemos entrar para a instrução. Aí os pais podem perder até certo ponto esta função de ser base. Mas quando se trata de educar, aquilo que é transmissão de valores, é mesmo, posso eu arriscar em considerar a educação como tendo os seus atores principais, a família. Estou a evitar aqui dizer pais, porque nós temos várias maneiras de chamar pais, temos várias maneiras também de chamar a educação, os educandos. Pois é. Professora Sônia, de facto esta questão da educação é mesmo complexa. Eu não sei até que ponto os pais são importantes educadores para os filhos, porque atualmente assiste-se um fenômeno de disputa entre a família e a própria escola. Eu não sei como é que a professora sente esta questão de educar os filhos. Será que os pais, a educação base e básica da qual falávamos aqui, será que os pais atualmente estão a dar conta desta educação? Porque muitas vezes quando nós assistimos comportamentos desviantes pela parte dos nossos filhos na estrada, na rua, na escola, fica aquela questão de disputa. É o professor, é a escola de hoje em dia.
A escola hoje não ensina nada, mas por outro lado a escola também pode de certa forma perceber que aquela educação básica, esta criança tinha que ter aprendido em casa o saber dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É uma educação básica que esta criança tinha que se aprender em casa. Como é que vê, como é que analisa esta questão da educação intrafamiliar dos filhos? Pois é, primeiro dizer que a educação parte de casa. A escola só vem complementar. Mas o que acontece é que os encarregados, os professores se atiram pedras. A culpa é do encarregado. A culpa é do professor. Mas nem sempre o professor é culpado, nem sempre o encarregado é culpado. Na sala de aula, nós temos dois tipos de aluno. Há um aluno que chega, você vê que não. Essa criança vem de uma família, foi bem educada. Mas se você vai para lá em casa daquela criança, a família não é tão educada assim como aquela criança. E vem outra criança mal educada, você pode pensar que esta criança foi mal educada em casa, chegado já na família, você encontra que é uma família bem formada, uma família bem educada. Com isso quero dizer o quê? Quero dizer que há outros meios que possam fazer com que a criança não tenha um bom comportamento ou possa carregar um mau comportamento para a escola, assim como para casa. Temos aquilo que nós chamamos das redes sociais, que influenciam negativamente, às vezes positivamente, mas cada criança escolhe, não é? A criança escolhe aquilo que lhe ajuda. Então, a criança que não tem visão escolhe coisas negativas e começa a se comportar mal por causa das redes sociais. Então, quando a criança chega na escola, eu como professora, se essa criança começa a se comportar mal, antigamente eu podia dizer que não, esta criança foi mal educada em casa. Mas agora não, eu já não posso dizer isso por causa dos fatores que já temos na nossa sociedade. Pode não ser os pais. O que eu tenho que fazer, como professora, tenho que chamar o encarregado. O que ultimamente é difícil. O problema é que esse encarregado é difícil de encontrar. Você chama o encarregado não aparece. É verdade que não são todos, mas a maioria não se preocupa em querer saber do comportamento do seu filho na escola. Eu, às vezes, tenho uma turma de 45 crianças, já 50. Eu não tenho como passar de casa em casa para saber do comportamento, porque se a criança se comporta mal na escola, a minha preocupação, antes de começar a atuar, eu tenho que saber se esse comportamento é só aqui na escola ou em casa também. Então, aqui compreender os vários fatores que podem influenciar neste comportamento. Neste mau comportamento. Daí que deve haver uma interligação entre o encarregado e o professor. Daí que se pede o encarregado para pelo menos ir à escola uma vez por trimestre. Mas já encarregados, meu Deus, que mesmo você chamando de que jeito, o encarregado não aparece, mas já arranha lá a criança. Você há de ver que essa criança tem paz. Exato. Só vê, alguns encarregados só vêm quando já é problema. O que é mau, porque aquele acompanhamento, se eu sei que esta criança em casa comporta-se bem, eu vou saber de onde começar para poder educar. Sabendo eu que essa criança, mesmo em casa, é dor de cabeça, também como professora, irei saber de onde começar. Por isso, há necessidade desta interligação do encarregado e o professor. Essas duas pessoas devem trabalhar juntos. Porque antes da criança atingir os 6 anos para ir à escola, a criança vê o pai ou a mãe como uma pessoa muito especial, né? Não sei se é esse termo que eu posso usar, mas ela olha a mãe ou o pai como um espelho. Mas quando ela já sai para outro mundo, que é a escola, a mãe ou o pai pode perder aquele lugar e aquele lugar já passa para a professora. Quando olha para a professora ou para o professor, já vê o professor como um espelho. Daí que eu, como professora, se eu for a dizer 1 mais 2 é igual a 1, a mãe chegar em casa e dizer que 1 mais 2 é igual a 3, a criança vai dizer que não, mamãe, você está a mentir. Quem está certa é a senhora professora que me disse 1 mais 2 é igual a 1. Por isso, aqui tem que haver uma ajuda. Porque a criança, ao crescer, deve confiar, continuar a dar aquela confiança
a mãe e dar a confiança ao professor. Então, essas duas pessoas devem ser amigos. E o que a professora está por detrás dessa, não sei se chamaria negligência pela parte dos pais encarregados de educação, em não fazerem este acompanhamento às crianças, não será justamente por incumbir toda a missão de educação a este professor? Eu digo, olha, por que é que tem que chamar a mim? Ela já é professora, é paga para estar a ensinar a criança, por que é que eu tenho que estar a ir para a escola? Por que é que tenho que deixar de ir a Machamba, que é meu trabalho? Ela está no local dela de trabalho e eu tenho que parar o meu trabalho. Que fatores estão por detrás disso? Realmente é o que acontece. O único fator que está por detrás disso é o encarregado ou pai pensar que assim que a criança já vai à escola, que seja tudo com o professor. Enquanto não deve ser assim. Mas é o que acontece. Você chama o encarregado diz, resolva, você é paga. Dizem assim mesmo, você é paga para educar essa criança. Mas não é assim. Não é assim, como eu disse, a educação parte de casa. E eu, como professora, muitas das vezes, eu não ensino como é que a criança deve se comportar. Eu ensino a matéria porque eu trabalho com um programa que eu tenho, que o meu ministério já me deu um programa para eu trabalhar com ela e eu tenho metas. E eu não trabalho com uma criança, diferentemente do encarregado que talvez só tem aquela criança por educar. No meio da minha sala eu tenho várias crianças com comportamentos diferentes. Por isso, há uma necessidade aqui do encarregado descentralizar o trabalho que tem dado ao professor, porque nós somos os pais daquelas crianças, mas são muitas mesmo. Não é fácil você educar esta, criança, quando acordar, diga bom dia. Não, isso mamãe que deve ensinar lá em casa. Eu posso falar no geral, mas esse trabalho aí, eu só posso complementar, mas que esse direito de ensinar a criança a dizer bom dia é em casa, porque, como eu disse, a educação parte de casa. Pois, Sr. Zavala, de facto, este fenômeno de educação é mesmo muito vasto, mas tem-se assistido um outro fenômeno atualmente. Muitos dos nossos filhos aprendem fora, com amigos, na sociedade, aquilo que deveriam aprender em casa, com os pais, com os encarregados de educação. A questão é, o que será que está a falhar é que será que este pai atualmente abdica do seu papel como educador? Porque, de facto, a sociedade ensina esta criança, mas ensina do seu jeito, e esse jeito pode ser torto. Nós só nos admiramos quando amanhã, em algum momento, vamos ouvir que, teu filho está preso, está metido em drogas. Até nos espantamos como pais, não é possível. Não pode ter sido meu filho, só pode ter sido um engano. O que será, Sr. Zavala, que pode estar a falhar neste processo de educação intrafamiliar de pais para filhos? A educação de base, que sem dúvidas é crucial para uma criança. Olha, sempre que se fale de qualidade de pessoa humana, tem que entrar aqui a instrução, tem que entrar aqui a educação, tem que entrar aqui o ensino. Sempre que, se nós temos como slogan do Ministério da Saúde, que diz que o nosso maior valor é a vida, podemos formular muitos slogans para a questão do desenvolvimento humano. Eu aplaudi muito quando da formação, quando da nomenclatura que nós usamos agora na educação, que é Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Eu diria o maior índice, o grande objetivo, o maior valor do desenvolvimento humano é a educação. Se nós considerarmos isso, nós todos, como educadores, e considerarmos-nos como educadores, tanto em casa ou fora de casa, em casa ou no local de serviço, nós sempre continuaremos educadores. Se nós quisermos nos considerar
como instrutores, como ensinadores, tanto em casa quanto fora, local de serviço, nós sempre assim nos consideraremos. Devíamos nos juntar ou tentarmos aglutinar estes conceitos todos que são a nossa vida. Aí nós entendo eu que evitaríamos o atira de pedras para colar para aqui, porque aí estaríamos a nos entender. Eu concordo, sim, quando a minha colega, a professora Sônia, diz que tem metas, mas eu acho que a maior meta que nós devemos ter seria mesmo a educação e não o programa. Deixa-me dar um exemplo. Eu sou docente. Comecei a trabalhar no distrito de Maguti, na província de Maputo. Exato. Estava a dar aulas de 5ª classe e no tempo de exame percebi de uma colega que é estrangeira, aquilo que para ela era preenchimento de metas. A criança sabe ler, não sabe ler, está para sair de um nível, de um ciclo para começar o outro, não sabe ler. Mas a fazer de tudo já nos convencer que temos que deixar esta criança passar para elevarmos a nossa fasquia de percentagem. Aí estamos a falar de metas. De metas em termos de números, mas nós estamos a falar de metas em termos da formação da pessoa, em termos da formação, em termos da educação da criança. E como era essa pessoa era portuguesa, sabe o que eu disse? Disse, esta senhora ainda tem em mente a colonização. Quer que as nossas crianças continuem sem saber nada, que é para continuar a nos colonizar. Essa foi a minha reação espontânea na minha cabeça que me apareceu quando se comportava dessa maneira. Estou a tentar aqui evitar que falemos muito sobre metas em programas, mas falarmos de metas em termos daquilo que é o resultado do desenvolvimento humano da criança, que é nossa para todos, tanto quando estiver em casa quanto quando estiver conosco na escola. Aí não estaríamos a falar. Acho eu, sim, que estamos a falar nós todos. Como é um processo que envolve a todos, nós todos, educadores em casa, educadores na escola, mas também a própria criança. Conforme esteve aqui a nos dizer, olha, aprende fora alguma coisa. Significa isso que, se calhar, aliás, com muita certeza, que não aprende em casa, bom, até não pode não ser na totalidade, ou que o comportamento da criança não tem alguma parte da casa, nem alguma parte da escola. Mas, senso comum e de uma forma geral, é que a maior parte dos comportamentos desviantes que uma criança apresenta não aprende em casa, a maior parte também não aprende na escola, mas aprende entre em casa e escola, nas suas brincadeiras, nos seus afazeres de todos os dias, com os seus colegas e com outras pessoas que influenciam essa criança para assim se comportar. Então, na verdade, está a falar para nós todos. Nós como educadores em casa, nós como educadores na escola, mas também os próprios educandos na sua forma de perceber e agir de acordo com aquilo que é ensinada ou educada a fazer ou a ser. Portanto, para dizer que todo este grupo de intervenientes neste processo de educação é chamado de facto a intervir neste processo, de tal maneira a termos uma educação eficaz e eficiente. Portanto, está aqui o Sr. Zavala a dizer que não, a questão da formação do cidadão, a questão da formação do ser humano é extremamente importante e não apenas esta bagagem científica. Pois é, professora Sônia, alguns filhos temem os pais, é o que nós assistimos. Dentro de casa, um filho para com o seu pai ou para com os seus pais, a comunicação resume-se em bom dia, boa tarde, boa noite. Não existe diálogo aqui. Mas há situações extremas mesmo que percebe-se que este filho teme o seu pai.
O que será que está por detrás disso? Será que a melhor forma de eu educar meu filho, de fazer com que o meu filho me respeite, é fazendo com que ele me tema, tenha medo de mim? Aí eu irei sentir-me respeitada ou respeitado, no caso. O que é que está a falhar nesta educação? E tanta outra coisa advém desta questão do medo que um filho pode sentir do seu próprio pai ou da sua mãe, porque muitas vezes, mesmo quando é um conselho que precisa, não irá conseguir dirigir-se ao seu pai, à sua mãe, porque logo a priori já teme, esse pai já teme essa mãe. O que está por detrás disto? É uma situação um pouco delicada, porque realmente temos encarregados que podemos chamar de leões. As crianças têm medo, não têm o respeito. Enquanto nós devemos tentar conquistar o respeito das nossas crianças, não o medo. Os fatores disso é o pai pensar que amedrontando a criança ela vai aprender melhor. Enquanto não, é muito pelo contrário. Se eu quero ensinar alguém, primeiro tenho que ser amigo daquela pessoa. Eu tenho que inspirar uma confiança. Porque se a pessoa tem medo, há de organizar quando eu estiver. Mas só de eu sair vai ser aquele dilema de quando o gato sai, os ratos ficam a fazer a festa. E nós sabemos que nem sempre nós ficamos com os nossos filhos. Quando amanhece, nós saímos para o trabalho, para fazer diferentes atividades. Então, quando essa criança tem medo de mim, praticamente vai ficar a fazer e desfazer, vendo que agora já são 15h30, vai começar a organizar. Assim já estarei a estragar aquilo que é a educação desta mesma criança. Daí que eu tenho que ensinar, o encarregado ou o pai deve ensinar com muito zelo, deve ensinar amigavelmente, de modo a não estragar as coisas. Porque muitas das vezes o que assistimos nas comunidades, as crianças que têm os pais difíceis, é que se comportam mal. Porque em casa se faz de santinha, mas quando sai, a corda arrebentou. O que faz lá fora, você até pergunta, esse filho é filho de tal fulano? Não pode ser, aquele senhor é um senhor muito chato ou quê? Mas porque o pai já não está na cola da criança, a criança se sente à vontade de fazer tudo o que ela entende naquele momento. Enquanto eu, no lugar de pai ou encarregado de educação, se eu ensinar, sem precisar que essa criança tenha medo, a criança sempre vai lembrar-se dos meus ensinamentos, vai saber que não. O pai, naquele dia, disse que esse copo fica aqui. Então, ele não está, mas esse é o ensinamento que a criança vai guardar. Mas se o pai ensina berrando, se o pai bate na criança para ela poder aprender, a criança praticamente só vai organizar o copo quando ele estiver. Só dele sair, ela não meteu nada na cabeça, só meteu naquele instante porque viu que o pai estava muito zangado, mas o ensinamento em si não ficou. O que a criança gravou foi aquela maneira que o pai usou para educar. E o que acontece? Aquilo que nós fazemos para os nossos filhos, os filhos também vão fazer para as outras pessoas. Por exemplo, a criança que cresce vendo a mãe, ou o pai batendo na sua mãe, esse menino também coloca na cabeça que não, homem deve bater na mulher. Se essa criança aqui for a casar, vai ver que ele também vai continuar naquela linhagem. Sei que essa criança não vai encontrar alguém para lhe dizer que não, isto aqui não está certo, mas muitas das vezes é o que acontece. Do mesmo jeito que o pai lhe educou, essa criança também, a tendência é de educar da mesma maneira os seus filhos. Pois. Senhor Zaval, qual deve ser a relação entre pais e filhos? Tendo em consideração a questão que eu colocava anteriormente à professora Sônia, esta questão da timidez, filhos que temem os próprios pais. Eu acho que a relação deve ser de pais e filhos mesmo. Exato.
Deve ser essa mesmo. E como é que é Não materializada? outra. E como é que é materializada esta relação de pais para com os filhos? Aí está. Aquele que é pai, aquela que é mãe. E aquele que é filho, aquela que na verdade é filha. Dentro do seu relacionamento aqui em casa ou fora, relacionamento dos pais com os filhos aqui em casa, relacionamento dos pais com os filhos fora de casa e relacionamento desses filhos ou desses pais quando não estão juntos e estão fora de casa, deve ser sempre de uma boa educação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se é pai, se é mãe, nunca vai ser leoa, no sentido de fera, não é? Se é filha, se é filho, nunca deve ser filho ou filha de uma leoa ou de um leão. Exato. Nesse sentido de fera. Bom, se o forem, é por causa da sua natureza, que é leão e é leoa, então o filho de leão é leão. Exato. Mas no sentido de convivência em casa, em princípio deve ser de forma harmoniosa, onde está sobretudo o amor. Quando o amor no meio da família reina, não haverá pai fera, não haverá mãe besta, não haverá filho ou filha rebelde, porque todos se comportam com amor, todos se tratam com amor, todos se tratam com cordialidade, mesmo no seio da família. Se a mãe comporta-se como fera para a criança, vai acontecer o que a professora Sônia acabou aqui de dizer. Vai se fazer de uma menina compreensiva, uma menina que segue tudo quanto a mãe diz, tudo quanto o pai diz, mas quando está longe do alcance dos pais, vai ser outra pessoa. Mas, volto ao meu colega, a forma como tentou educar aquela criança a não imitar o John Rainbow. Pegou na criança e disse: pai, está a ver, você assiste o filme de Van Damme todos os dias, o John Rainbow todos os dias, está a ver que há pessoas que lutam com ele ali e morrem, depois volta a assistir amanhã, acha que aquelas pessoas voltaram a acordar, ressuscitaram. Não, você está a ver filme, filho, mas você vai morrer de verdade. Aqueles aí não morrem de verdade, não batem de verdade como você está a ver, porque estão a fazer um filme para nós brincarmos, para nos fazer divertir. Você não faz aquilo. E ele me conta, no dia em que vê a criança fazer isso, não beirou com a criança, deixou até a chorar a criança. Okay. Ele levou, ele tratou, só falou com ele no outro dia, por causa daquela ação. Porque se tivesse virado para a criança, se tivesse se calhar voltar a bater a criança por ter se comportado daquela maneira, a criança continuaria se calhar por causa dessa influência. Ok, não vou fazer quando o meu pai estiver aqui, mas quando o meu pai não estiver, posso fazer. Então, esta relação, esta aproximação, eu disse no outro programa que só tenho meninas, mas eu e elas brincamos, nos nenecamos. Exato. Nos nenecamos, aquelas que já me conseguem me nenecar, me nenecam. É justamente isso que eu ia perguntar. É mau que um filho tenha intimidade com o seu pai, com os seus pais, intimidade no sentido de uma relação amistosa, intimidade no sentido de poder brincar com meu pai, invadir a privacidade do meu pai, mas no bom sentido, não é? Brincar com o meu pai, contar os meus segredos ao meu pai e vice-versa. Eu não sou psicólogo, mas arrisco em dizer que a maior intimidade que existe nesta matéria, que os psicólogos me corrijam, a maior intimidade que existe é o afeto. Exato. Porque se quisermos definir a intimidade, podemos ter várias definições, mas a maior intimidade que existe é o afeto. E o afeto é para todos. Há certa escada em que a intimidade já não é
o afeto já não é a intimidade, mas este afeto deve prevalecer. Então, quando prevalece este afeto, haverá sempre a separação daquilo que eu devo fazer ou posso fazer com a mamãe e com o papai, não devo fazer com outra pessoa. Devo brincar assim com a mamãe, com o papai, com meus outros irmãos, e não devo brincar assim com outra pessoa. Então, é sempre aconselhável que se crie, que se desenvolva este afeto, esta intimidade, esta cumplicidade no relacionamento, de tal forma que tudo quanto acontece vai ser do conhecimento de todos. Porque aí há confiança entre os filhos e os pais. Não havendo confiança, uma coisa vai acontecer às suas costas, outra vai acontecer debaixo do seu nariz sem perceber, e tudo isso. Senhor Zavala está a querer dizer que, em algum momento, o distanciamento que se observa entre pais e filhos pode estar por detrás desta questão, mesmo a questão da falta de afeto? Acho que sim, concordo, eu afirmo isso, sim. Havendo este distanciamento, cria o estado de fera, o estado de besta. Então, veja alguns animais quando não, que só geram, e depois de gerar as crias se arranjam para comer, tem que se arranjar, não é? Mas há outros animais também que criam, geram, criam, incubam, dão de comer. Está a ver como está a galinha a cuidar dos pintainhos, e a forma como se calhar, como se diz, nunca vi, como se diz que o crocodilo cuida das suas crias. É totalmente diferente. Eu acho que nós, como família, devíamos ser incubadoras como a galinha incuba os seus pintainhos. Exato. Professora Sônia, o que faz de um filho rebelde, um filho mesmo que se rebela contra os pais, um filho que simplesmente não respeita os pais, um filho que não consegue cumprir com aquelas normas, aqueles princípios pré-estabelecidos na família, e simplesmente este filho rebela-se contra os pais? O que é que faz de um filho rebelde? Aí posso tocar naquela parte da puberdade, onde o filho começa a se autodescobrir. Aí ele começa a ganhar algumas habilidades, ele começa a querer experimentar muita coisa. Então, por exemplo, essa criança pode aprender a beber com os amigos. E quando chega aqui em casa, a família diz que não. Aqui em casa, a bebida não entra. Mas a criança sentiu o sabor da bebida lá com os amigos. Então, querendo não aceitar a condição dos pais de não beber, aquela criança começa já a rebelar-se contra os pais. Já vê os pais como inimigos, porque não estão a aceitar aquilo que ele quer. Mas, no final de tudo, o pai é que sabe, ou os pais é que sabem o que é melhor para os seus filhos. Por isso, nós como filhos, ou os filhos não deviam se rebelar contra os seus pais. Porque muitas das vezes, nós como filhos podemos pensar que não, o meu pai é ultrapassado, o meu pai não sabe nada da atualidade, porque ele é de uma outra geração que não é a minha. Meu pai mal sabe usar telefone, mal sabe falar até o próprio português, a língua portuguesa. Mal sabe falar a nossa língua, mal sabe manejar o celular. Então, os filhos levam o pai como se fosse uma pessoa desatualizado, enquanto na verdade não. E o que acontece? Nós, os filhos, quando nos rebelamos contra os nossos pais, depois nos batemos na parede, porque tudo aquilo que meu pai dizia, filho, filha, não saia à noite, filho, não beba, o que acontece é que você depois vai engravidar ainda criança, e aquelas consequências é que te farão você se perceber que não, meus pais tinham razão naquilo que me diziam, mas naquele momento que você ainda sente aquele sabor de fazer aquelas coisas, você vê seus pais como inimigos. Daí você usa todas as forças para atingir os seus pais, para eles não te tocar. É isso. Senhor Zavala,
estamos numa situação de um pai ou de uma mãe que não consegue prover sustento para este filho, mas já tem uma lei pré-estabelecida aqui em casa. Nesta minha casa, até 18 horas, todo mundo deve estar dentro. Mas, em compensação, como filho, já tem 18 anos, 19 anos, e ele simplesmente vai responder: mas como é que é de estar 18 horas aqui em casa? Eu tenho que fazer bolada, eu preciso de um telemóvel, eu preciso de um computador. Como é que é de estar em casa 18 horas se mamãe ou papá não conseguem dar-me aquilo que eu quero? Eu quero perceber um pouco deste desafio que os pais têm para criar estes filhos, mas numa situação, em algum momento, nós chamaria de pobreza, mas de carência, que em casos extremos até sabemos que quando se trata de uma rapariga até acaba saindo mesmo para prostituir-se, para poder trazer o que ela acha que precisa para si. Como é que é visto esse desafio a nível da educação de pais para filhos? Eu acho que é preciso ter muita atenção na forma como uma criança se acha crescida. Na história da Bíblia, percebemos que aquilo que nós chamamos de pecado natural aparece exatamente quando o ser humano autodescobre-se, quando acha que é o mais. Então, a partir da altura em que tem conhecimento de si, a partir da altura que tem consciência de si, e depois procura igualar-se a Deus. E Deus diz: eu é que sou o seu gerador. Você nunca vai ficar ao meu nível, toma castigo. É esta a percepção teológica que nós temos sobre o pecado. Estou a levar este exemplo para casa. A partir da altura em que a criança acha que já é crescida, tem que prover para si mesma o que precisa, essa criança significa não ter compreendido ou ter compreendido de outra forma o quão ela é aqui em casa e o quão é o seu pai ou a sua mãe. Porque a ter compreendido, na verdade, o que é, de jeito algum, vai ter que dizer que, olha, se papá ou mamãe não consegue prover o que eu quero, não consegue satisfazer as minhas necessidades tal como eu as tenho e as quero, então eu vou me virar. Quando se vira, na verdade, vai se perceber virado ou virada, não é? E aí, nós, na verdade, temos que perceber que esta criança, enquanto viver sob meu teto, é criança que está na minha responsabilidade. E a criança perceber, enquanto eu viver sob o teto dos meus pais, sou mesmo criança deles, independentemente de 17, de 18 ou 25 anos. Enquanto for isso, tem que mesmo perceber que é ainda aquela criança que está sob o cuidado dos seus pais. As crianças, quando crescerem, devem crescer físico e mentalmente de tal forma que percebam que aqui a vida é em conjunto, mas nós temos todos o nosso respeito, os nossos limites como crianças ou como filhos, e temos também os nossos limites como pais, temos os nossos direitos como crianças, temos os nossos deveres também como crianças. Os pais têm os seus direitos como pais e têm também os seus deveres. Um dos deveres do pai é cuidar das suas crianças. E um dos direitos da criança é receber mesmo esse cuidado dos seus pais. Aqui, precisamos de perceber que estamos sob direitos e deveres. Quando falamos de pai como provedor do mantimento da casa, da ordem daqui de casa, daquilo que é a vida normal daqui de casa, e ao mesmo tempo que
é direito das crianças serem assim tratadas pelo seu pai. E a criança, ao perceber que o pai não está a conseguir e rebelar-se por causa disso, está ao mesmo tempo a dizer, mas papá, por que me nasceu? Isso. Ok, papá nasceu-te, concordo, nasceu-te, fez programa para te nascer, mas não acredito que tenha feito programa de te nascer para sofrer. Se não conseguir agora é porque não está a conseguir, mas amanhã pode conseguir, ou então ontem já conseguiu alguma coisa. É o percurso da vida, que neste momento calhou naquela altura em que a criança cresceu, acha que pode fazer a sua própria vida. E na verdade algumas fazem de bom. Então eu pergunto, se opta por se rebelar e saltar os muros, fazer tudo aquilo que é normal, por que as outras crianças não optam, a procurar pelo caminho bom para se safar daquilo que é sua necessidade? Então é por aí, é muito triste que nós assistamos isso, é muito triste que não consigamos controlar isso. É muito triste também que as próprias crianças não consigam entender isso. É muito triste que os próprios pais também negligenciem isso, o cuidar da sua família. Exato. Caríssimos convidados, a nossa conversa está bastante interessante, mas nós vamos interromper por alguns instantes. Sim, queremos honrar com os nossos compromissos comerciais. Portanto, assim, caríssimo telespectador, obrigada pela sua companhia, internautas, não saiam daí, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, queremos assim honrar com os nossos compromissos comerciais, mas voltamos já e obviamente na segunda parte você poderá assim interagir conosco através da nossa linha telefônica, mas não só, através da nossa plataforma no Facebook, o Popo Channel Moas. Portanto, não saiam daí e nós voltamos já. Até já. Quando nos transformamos em águas de um rio, nenhum obstáculo nos para. Contornamos, seguimos em frente. Porque o rio é uma das riquezas naturais mais importantes do nosso planeta. Discorremos as águas do Limpopo. Em versos que nos conduzem a bom porto. Navegam em nós histórias de vida, cultura dos povos e tradições. Estamos nas margens do Limpopo, fazendo a história da sua visão real. Teremos neste programa sempre convidados em painel. O crescente roubo de viaturas a nível da província de Gaza. Pudéssemos ter instrumentos de governação para permitir que toda a atividade seja desenvolvida. Que é uma reclamação que temos acompanhado pelos funcionários. Temos escolas em que essa zona rural nem sempre se tem condições de água. Criançada, não perca no sábado, quando forem pontualmente 9 horas, a turma invadirá a sua tela para agradar a sua manhã. Teremos convidados, música, dança e muito mais. Fique ligado e confira na íntegra aqui na sua visão real. Trata-se de um momento histórico. A província de Gaza é uma província de heróis e nós queremos nos juntar também a estes heróis. Nasce hoje, depois de muitos momentos, damos um grande passo para aquilo que é o alojamento do nosso sinal. Portanto, entramos para a TMT a partir de hoje. É um passo assinalável para aquilo que nós pretendemos como Limpopo TV a nível da província de Gaza. Assumimos-nos neste momento como a primeira televisão que emite seu sinal fora da capital do país para todo o nosso Moçambique. Portanto, é um grande passo. São noites perdidas, dias perdidos, com uma equipe de jovens aqui
que assumem este desafio de querer fazer este sonho tornar-se uma realidade. É uma grande ousadia. Portanto, nós, como Limpopo TV, nos comportamos de facto como as águas de um rio, que quando vem um obstáculo, elas contornam e prosseguem. Olá, a você que acaba de conectar-se a nós, vai uma boa tarde muito especial em nome desta vasta equipe da TV Limpopo que está por detrás das câmeras. Portanto, conecte-se a nós e você já sabe, pode sim conectar-se a nós através da TMT Canal 12. Atenção, o primeiríssimo canal a emitir fora da capital para todo o território nacional. Portanto, aqui você tem a visão real do que é este território nacional Moçambique, mas não só, muito em particular esta parcela que é a província de Gaza. Quer ter a visão real, conteúdo em primeiríssima mão, então conecte-se a nós. Mas através não só através da TMT que você pode conectar-se a nós, você pode sim também conectar-se a nós através da nossa plataforma no Facebook. É simplesmente ligar-se, correr já com o seu telemóvel para Limpopo Channel Most e você conecta-se a nós. E para já nós vamos sim disponibilizar a nossa linha telefônica para que você possa interagir conosco. Hoje que nós falamos do papel dos pais na educação dos filhos e claramente em tempos de pandemia, e nesta segunda parte iremos sim procurar fazer menção a este papel dos pais como educadores neste mesmo período de pandemia. E conto sim hoje com um painel recheado. Falo da professora Sônia Tamba, mas não só, falo também do senhor Américo Zavala, ele que está em representação do Serviço Provincial de Justiça e Trabalho. Permitam-me também agradecer aos nossos internautas que dia sim fazem-se presente nas nossas abordagens. Estamos aqui com o Cláudio Levi. O Cláudio Levi é o nosso internauta assíduo. Quero desde já agradecer, porque ele dia após dia procura deixar aqui contributo para os nossos temas. O Cláudio que diz boa tarde ao programa Bom Porto. Ora, Cláudio, é Bom Porto sim, não Porto Seguro. Portanto, ele diz boa tarde, programa Porto Seguro, que é Bom Porto, e parabéns pelo tema de hoje, é pertinente. Por mim, a verdadeira educação não se ensina na escola, na rua, no jardim infantil, mas sim em casa. Porque a melhor escola é em casa e os melhores e primeiros professores são os pais. Então, pais, por favor, nunca desistam de dar uma boa educação aos vossos filhos, porque se algo corre mal na vida deles para a sociedade, a culpa vai ser vossa. Por exemplo, um filho ou filha faltar respeito, roubar, matar, fumar ou beber ainda adolescente, se prostituir, sempre o mundo vai dizer que aprendeu com os pais. Levi de Xaixai Bairro 3, Cocamçava, obrigada Levi pelo contributo. Estamos também com o Drop Killer, espero ter lido bem o seu nome, DK, ele que diz bom programa. Estamos também com o Roberto Mungoi Júnior, que ele diz verdade. Estamos também com o Abel Zandamela a dizer ligado. Portanto, muito obrigada. Façam que nem eles, conectem-se a nós, interajam conosco. E sim, o nosso número vai passar no rodapé da sua TV para que você também possa interagir conosco, porque nós queremos saber como tem sido a educação lá na sua casa. E o número já está assim a passar no rodapé da sua TV, portanto, liguem-se a nós, conectem-se a nós. Portanto, fomos ao intervalo, sim, falávamos desta questão, convidados da educação de pais para filhos. E nesta segunda parte nós queremos perceber um pouco o outro lado desta questão da educação. Nós sabemos que estamos em momentos de pandemia, estamos a viver o novo normal, a era de Covid-19, e aqui parece que os pais encarregados de educação assumem um papel duplicado nesta nova era, neste novo normal.
vou pedir que segurem. Estamos com o senhor Fernando de Maputo. Senhor Fernando, boa tarde, bem-vindo ao programa. Senhor Fernando, boa tarde. Boa tarde. E boa tarde. Conseguimos? Sim. É assim, eu quero contribuir com a vossa ideia. Alô? Esteja à vontade, senhor Fernando. Eu estou a gostar do programa. Obrigada. É assim, eu sei que mas eu quero dar a minha ideia. Esteja à vontade. O que disse a professora aí é verdade. É verdade. Nós que somos educadores dos nossos filhos, é normal uma criança, desde a abertura da escola até mesmo o fim da escola, né? Sinceramente, sem conhecer o professor, quando chega às vezes do curso, mas alô? Estamos a ouvir-lhe perfeitamente, pode prosseguir. Estão a ouvir, não é? Sim. Então, estava a dizer assim, quando chega já o dia do aproveitamento da infelizmente perdemos o senhor Fernando. Ele disse sim que tinha pouco crédito, mas dizia que sim, concorda com a professora, que os pais de facto são educadores dos filhos. Portanto, façam que nem o senhor Fernando, liguem para nós, queremos sentir o pulsar lá de casa. Mas eu colocava a questão relativa à questão da pandemia. Estamos a viver o novo normal. E hoje, mais do que nunca, estes pais, estes encarregados de educação, são chamados a duplicar o seu papel como pais e não sei se diria também como professores, não é? Eu quero ouvir da professora inicialmente, professora Sônia, quais têm sido os principais desafios dos pais neste novo normal, em educar os seus filhos? Sabemos que agora já não é simplesmente aquela educação de base, a educação informal, mas agora há que fazer uma simbiose, que deve dar sim a educação informal, a educação de base, mas deve também dar a educação formal, que é ajudar as crianças fazendo acompanhamento, mas já irá responder. Quero sim falar com a telespectadora que está em linha. Dulce de Ilhavela, boa tarde. Senhora Dulce, boa tarde. Boa tarde. Como está, senhora Dulce? Estou bem, sim. Também estamos bem. Como é que está a passar a sua tarde? Como? Como é que está a passar a sua tarde? A minha tarde está bem. Apesar do calor. Pois. Muito bem. Senhora Dulce, hoje... Sim. Estamos nós a falar do papel dos pais na educação dos filhos. Não sei se tem um contributo para nós. Sim, a professora agora, quero dizer que gosto muito do programa. Muito obrigada. E quero dizer que está muito linda hoje. Oh, obrigada. Peço para mandar a frase. Esteja à vontade, senhora Dulce. Pode mandar os beijos e abraços. Sim, mando beijinhos para a minha família, família Netini. Exato. Mando beijinhos para todos os meus amigos. Exato. E para ti também. Muito obrigada. E a TV Limpopo também manda muitos beijinhos para a família Mutimbi e a todos os seus amigos. E continuação de uma ótima tarde para si. Obrigada. Até a próxima. Portanto, continue ligada a nós. Pois é, lá se foi a senhora Dulce de Ilhavela. Professora Sônia, é consigo. Sim, mas muito bem, antes eu gostaria de voltar um pouco atrás, por causa da mensagem do telespectador, não sei se é Cláudio. O Cláudio Levi. Sim, quando diz que a responsabilidade de ensinar é dos pais, de educar, sim, porque a educação
parte de casa. Exato. Eu falei de metas, né? Eu falei de metas, eu voltei para esclarecer um pouco essa parte de metas, porque este tema aqui estamos a falar de educação dos filhos em tempo à pandemia. Quando eu falo de metas, estou a falar de duas realidades diferentes. Antigamente, o professor tinha tempo. Até lá tínhamos um momento de temas transversais. Antes da aula começar, ou no meio da aula, ou no fim, o professor tinha... Vou pedir que segure mais uma vez. Vamos atender a senhora Júlia de Patrícia. Senhora Júlia, boa tarde. Bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada. Como é que está, senhora Júlia? Graças a Deus está tudo bem. E como é que está a passar a sua tarde? Estou a passar bem a tarde na companhia do programa Bom Porto. Muito bom, nós agradecemos. Hoje nós falamos do papel dos pais na educação dos filhos. Qual é o seu contributo para esta tarde? Bem, primeiro saudar o painel pelas abordagens claras que nos transmitem aí do dia a dia. E dizer que os pais têm muita importância na educação dos filhos, porque são esses pais os responsáveis em incutir conhecimentos e valores às crianças. Exato. Talvez no verdadeiro sentido da palavra, dizer que a educação é um processo de transmissão de conhecimentos. Exato. Logo, educar é acompanhar a influência da criança, o desenvolvimento da criança, a aprendizagem da criança. É por isso que se diz que a educação parte de casa. Exato. A educação parte de casa. Os pais devem educar a criança, devem guiar essa criança, conduzir ela para uma vida melhor. Talvez, para terminar, apelar a todos os pais que eduquem as crianças, mas não agredindo a elas, não exaltando, porque isso acaba confundindo a mente dessas crianças. Elas acabam tendo desenvolvimento perturbado. Essa é a minha contribuição. Muitíssimo obrigada, senhora Júlia. Algo mais para esta tarde que queira deixar? Desejar um ótimo programa e boa tarde. Muito obrigada e desejamos-lhe também uma ótima tarde, continuação de ótima tarde. Obrigada. Pois é. Portanto, estivemos aqui com a senhora Júlia a deixar um contributo muitíssimo importante, a dizer sim, os pais são responsáveis pela educação dos filhos e devem sim fazer este acompanhamento na transmissão dos conteúdos e acompanhar sim este processo de desenvolvimento da criança. Mas nós voltamos à questão do papel dos pais neste tempo de pandemia. Sim, eu havia pedido para voltar um pouco atrás só para esclarecer uma coisa que eu falei, depois não nos entendemos com o meu colega aqui. Exato. Eu falei de metas, porque estamos a falar da educação dos filhos numa era da pandemia. Então, quando eu disse que o pai devia descarregar um pouco o trabalho do professor, é que o professor já não tem tempo. Uma aula agora só tem 30 minutos. Já estamos a falar de duas realidades diferentes. Antigamente, a aula tinha 45 minutos, daí que o professor tinha uma parte em que devia, por dia, por cada aula, abordar um tema transversal. Nessa parte podia usufruir dos 5 minutos. Mas agora a aula só tem 30 minutos. E temos pouco tempo para o aluno poder fazer exame. Quando eu disse que o professor tem meta, por isso o pai ou o encarregado lá em casa devia ajudar, pelo menos naquela educação da criança saber dizer bom dia, isto mais aquilo, porque o professor está mais focalizado nas coisas científicas, porque na verdade o tempo já não nos perdoa. As crianças tiveram muito tempo em casa, foi aquele tempo em que o pai devia ter aproveitado a educar esta criança, a tirar algumas cargas do professor. Então, falei de metas por causa disso. Eu peço que não me levem a mal. Não é que nós, como professores, não educamos esta criança, educamos, mas estamos a falar de educação na era da pandemia. O professor tem pouco tempo e há muitas matérias por se abordar. Então, voltando à educação das crianças na era da pandemia, na verdade já é uma responsabilidade duplicada, tanto para o encarregado de educação
educação, assim como para o professor, porque já estamos a viver uma outra realidade. A criança já estava habituada a brincar com as outras crianças, porque a criança é um ser social por sua natureza, ela gosta de brincar, ela gosta de compartilhar objetos, ela gosta de se sentir à vontade. Mas com essa pandemia já não há como a criança se sentir à vontade. Mas ela tem aquele bichinho dentro que diz que não, eu quero brincar, eu quero correr de um lado para o outro, eu quero compartilhar este pão que eu tenho para com o meu colega. Então, o professor aí já tem uma tarefa já duplicada, porque tem que fazer entender a essa criança que não é porque você não ficando perto do seu amigo, a vossa amizade vai acabar. Não é que você não emprestando a sua caneta ao seu amigo esteja a fazer mal, mas estamos num momento em que isso pode nos prejudicar. Vou falar do uso da máscara. Sim, o professor na escola deve controlar se o menino tem a máscara ou não. Mas quem deve controlar se aquela máscara foi lavada ou não já não é o professor, já é o pai lá em casa. Por isso que eu digo que deve haver uma interligação e colaboração. Sim, uma colaboração, deve haver uma cooperação muito forte neste momento da pandemia entre o pai e a criança. O pai é que deve querer, os pais é que devem querer saber se o filho meteu a máscara na pasta ou usou a máscara devidamente. O pai é que deve querer saber se essa criança lavou as mãos assim que chegou da escola. O pai é que deve querer saber, quando eu falo do pai, estou a falar de mãe, ou qualquer pessoa que esteja na tutela da mesma criança, é que deve querer saber se a máscara foi lavada ou não. Então, eu lá na escola, como professora, vou controlar as crianças se estabeleceram o distanciamento de 1,5 metro, ou se a criança usou devidamente a máscara, ou se a criança mediu a temperatura e qual foi se a temperatura é favorável ou não. Então aqui tem que haver mesmo uma cooperação muito forte. Nós os dois, eu, o professor, assim como o pai, devemos duplicar mesmo a educação para os nossos filhos, para que tudo corra bem, porque as nossas crianças estão na escola, mas estão em risco. A pandemia ainda existe. Só se relaxou algumas medidas, mas a pandemia ainda existe e cada dia que passa os números estão a subir. Mas nós também precisamos desta educação. Não podemos ficar em casa, porque o país também precisa desenvolver. E para desenvolver precisa desta criança, precisa desse aluno, de modo que o país desenvolva. Pois é, Sr. Zavala, a professora a dizer que, olha, as aulas atualmente duram 30 minutos. Eu quero saber de si, que desafios encara este pai encarregado de educação, mãe, neste momento de pandemia, onde é chamado a fazer acompanhamento dessa criança, tendo em consideração que alguns pais são iletrados, não tiveram esta oportunidade de frequentar uma escola, estudar, e de facto deparam-se com algumas matérias complexas, das quais inclusive reclamam. Quais são os grandes desafios e como superar esta questão? Obrigado mais uma vez. Os pais, a minha colega estava a dizer que temos mesmo que ter uma carga a duplicar. E pela forma como a minha colega estava a falar, eu estava a acrescentar para mim mesmo, mesmo quintuplicar em termos de peso que tanto o professor como o pai têm na educação desta criança. Agora estamos a sair um pouco de educação como tal, aquele termo educação, não é? Agora estamos a entrar um pouco para o ensino, não é? Exato. Mesmo reconhecendo que a linha de separação entre ensino e distância seja muito mesmo fina. Estamos na educação formal, no caso. Então, os pais começaram a duplicar e a quintuplicar, se calhar, logo depois que terminaram as aulas. Desculpa, logo ao se interromper as aulas. Muitos reclamaram, os pais, muitos de nós reclamamos. Como é que nós vamos fazer? Porque nós não sabemos da matéria que estão a lidar as crianças. Essas coisas de ir buscar fichas, depois vierem a explicar às crianças, os pais viraram-se professores e ao mesmo tempo tudo isso. Já era uma tarefa muito difícil, agora está um pouquinho
relaxado, o pai ou a mãe relaxada, porque já, as crianças já começaram a voltar à Gradualmente escola. vão retomando. Sim. Entretanto, tanto a mãe iletrada como a apresentadora aqui considerou, como o pai letrado, todos nós temos esta função de continuarmos a acompanhar as nossas crianças para o desenvolvimento do seu ensino, para o melhoramento do seu conhecimento, para aperfeiçoamento do seu conhecimento. Para aqueles pais que não saibam ler nem escrever, só não sabem isso, porque a vida os colocou nessa situação, mas tem muito conhecimento, o próprio acompanhamento, o próprio carinho para a criança ganhar ânimo em estudar, estando na escola como aqui em casa, já vale muito. E aqueles que sabem ler e escrever podem o saber, mas não compreender como tratar de química e como tratar de biologia. É na mesma com a mãe ou aquele pai que não sabe ler, se não entende nada de química e biologia, não vai ajudar a criança naquela matéria. Mas aqui o apoio, o controle, a monitoria deste pai para com a criança é muito importante para que a criança desenvolva o seu conhecimento, para que a criança obtenha um bom resultado em termos já de metas, e para que também a criança ou o país ganhe com isso. Transformar este desafio, como diz, esta dificuldade em desafio, que é tornar a criança cada vez mais a se ensinar, a aprender a se ensinar. Nós, neste momento de pandemia, a maior parte de nós países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, aprendemos muito a estudar por nós mesmos por causa da pandemia. A pandemia é maligna, mas esta pandemia obrigou-nos, quer dizer, esta dificuldade tornou-se num desafio em nos tornar autodidatas. Exato. Já as crianças conseguem, por si, algumas, não todas, por si se ensinar, por si compreender. Os pais muito envolvidos no controle e no apoio das crianças, no acompanhamento das crianças, porque assim também a situação exigiu. Houve muitos apelos para que os pais acompanhassem muito as suas crianças neste processo aqui, de tal forma que as crianças não percam as habilidades de aprender, de se ensinarem, de se ajudarem, e tudo isso com este envolvimento dos pais. Bom, acho que iremos mais para frente falar daquilo que é o ganho social deste tempo que nós passamos de ficar em casa. Espero que falemos disso mais além. Neste momento eu vou terminar por aqui, porque queria ir direto à sua pergunta. Exato. Professora Sônia, de facto, conforme eu dizia, há muitas reclamações por parte dos pais encarregados de educação. Falam em algum momento da complexidade dos conteúdos, que em algum momento eles não podem fazer fácil, mas esteve muito bem aqui o senhor Zavala a dizer que a questão da monitoria é de veras importante neste processo. Mas temos em contrapartida estas matérias que estas crianças precisam assimilar de certa forma. Mas estamos naquela situação de encarregados que não podem fazer face. Será que existe aqui um processo de monitoria, até mesmo pela parte dos próprios professores, de tal maneira já assegurarem-se de que, de facto, o processo está a ser eficaz na mediação destes conteúdos, no caso? Vou responder para o ensino primário, né? Exato, para o ensino primário. Para o ensino primário. Muitas das vezes, a matéria do ensino primário, os pais entendem. É verdade que não são todos, mas a maioria dos pais sabem dizer para a criança da primeira classe que 1 mais 1 é igual a 2. É verdade que já temos a sétima, que já tem uns conteúdos um pouco complexos, mas tem aqueles pais mesmo que são que querem ver os filhos já a progredir. Esses pais levaram os nossos contactos, optaram em vir para a escola e levar o contato do professor. Esses pais nos ligavam e nós
ao telefone, instruíamos como a criança devia fazer o exercício. Nós falávamos com a criança, olha, exercício, faça isto, através do telefone. Então, nesta era, o dispositivo celular nos ajudou muito porque interagíamos ou continuamos a interagir, porque até agora é verdade que as classes sem exame, as crianças já progrediram, mas nós não paramos de elaborar as fichas. Nós estamos a elaborar as fichas e cada pai pode ir à escola para levar a ficha, e quando o pai chega lá, nós tentamos explicar que aqui no número 1 a criança deve fazer isto e mais aquilo, porque temos aquele porém, há quem possa arranjar um explicador para poder explicar essa criança, mas aí já há um perigo. Será que este explicador está bem de saúde? Será que aqui nessa explicação está a seguir as normas que devem ser seguidas? É verdade que a educação é essencial, mas a vida também é muito essencial. Nós, como profissionais da educação, nós já estamos preparados para o próximo ano arrancarmos com as turmas mistas. Se eu dava 4ª classe, o meu aluno já passou para a 5ª classe, mas eu, como professora, já estou preparada para não chegar lá, começar a dar aquela matéria da 5ª classe, mas sim vou usar aquela minha turma, ver aquela minha turma como uma turma mista. Eu terei que voltar um pouco atrás para ir pegar aqueles conteúdos da 4ª, ensino, depois vou passando para a 5ª classe. Isso tudo seguindo a pedagogia. Porque, na verdade, o que acontece, as crianças só estudaram até março. Nem o primeiro trimestre as crianças terminaram. Então, eu como professora, nós estamos já da 7ª classe, né, já estamos preparados emocionalmente que não, o trabalho já está redobrado. Por isso, o Ministério da Educação, essas fichas que nós estamos a dar, considerou como não fossem de caráter avaliativo. É como uma diversão, porque nós sabemos que mesmo o TPC que nós damos lá na escola, não são todas as crianças que faziam o TPC, não são todos os encarregados que monitoram essa criança para fazer o TPC. Então, nós já temos em mente que, neste momento, há a criança que está a estudar, há a criança que não está a estudar. Então, nós estamos preparados para trabalhar com as turmas mistas. Por isso, não adianta colocar a criança ou expor a criança a um perigo por arranjar um explicador. Exato. Sim. Então, podemos dizer que com as políticas desenhadas a nível da educação, o sistema da educação é desafiador, mas é bom. Sim. Está no bom caminho. Estamos num bom caminho e nós estamos preparados para atar com qualquer dificuldade. É verdade que vai ser difícil porque vai ser a primeira vez para nós, mas nós como professores, nós não vamos já mostrar essa dificuldade para as nossas crianças. Vamos procurar sanar tudo, aquelas dificuldades, né? Ter que dar matéria da 4ª classe, correr para dar 5ª classe. Nós vamos saber como fazer porque vai se criar os novos programas. Mas não é que o pai não pode explicar, mas estamos a falar daquele pai que não tem como, porque não entende, é iletrada, como a apresentadora disse. Então, se arranjar um explicador, por favor, o pai tem que estar aí a mediar mesmo para que todas as normas sejam cumpridas. De tanto como na criança, assim como no explicador que vai explicar aquela criança. Exato. Quero ainda perceber de si, professora, fazia aqui menção anteriormente de ter-se que, de facto, observar esta questão dos sentimentos da criança, observar os sentimentos da criança, no que, bem disse, esta criança, em algum momento, ansiava estar com os colegas na escola, a conviver, e hoje em dia não pode. Será que, como é que se tem visto esta questão desta criança? Será que toma-se em consideração esta criança, os desafios que ela pode encarar? Mas, infelizmente, tenho informação de que estamos com pouco tempo. Eu vou pedir que reflita em torno desta questão, deixando as últimas eleições. E ao senhor Zavala também vou pedir que deixe as últimas eleições,
mas sim, obviamente fazendo menção à questão que fazia, porque diz-se sempre que onde há uma desvantagem, existe também uma vantagem. Então, estamos num período de desafios, mas de certeza, tal como começava com a sua dissertação, existe um ganho neste período de pandemia. Professora Sônia, pode deixar as últimas ilações. Sim, em jeito de deixar as últimas considerações, vou dizer o seguinte: dos desafios nós devemos ver as oportunidades. Na verdade, essa pandemia veio para nos ensinar muita coisa. Eu particularmente aprendi a ficar com a família e este distanciamento que se pede às crianças, nós estamos a evitar doenças. Há uma doença que eu não vou dizer que desapareceu, mas essa doença diminuiu-se com o uso das máscaras, com menos aproximação. A constipação, ultimamente, é raro você encontrar alguém constipado. Por quê? Porque vivemos já de máscara. Então, sendo a criança um ser social, é um ser social, mas esta criança deve se aperceber que não, já estamos a viver uma outra realidade diferente daquela que nós já vínhamos tendo. O ser humano não é estático, o ser humano é aquele que aprende novas coisas, e naquelas novas coisas o ser humano deve sempre procurar ter coisas positivas. É verdade que esta pandemia matou, trouxe sofrimento, ainda está a trazer sofrimento, mas temos algum ganho. Exato. Estamos a ter algum ganho. Agradeço pelo convite. Mando cumprimentos para minha família, para minha filha, todos lá em casa. Pois é, obrigada, professora Sônia. Senhor Zavala. Muito obrigado. Eu já tenho pouco tempo, sensei, mas queria dizer que as famílias, algumas famílias ou muitas famílias ganharam muito a parte social. As crianças começaram a conhecer muito os seus pais também conheceram muito por causa deste confinamento. Minhas filhas chegaram a me dizer: papá, nós melhoramos muito na cozinha. Nós já sabemos cuidar dos patos aqui em casa por causa deste tempo de estarmos aqui sempre juntos. Então, é um dos ganhos que esta pandemia trouxe em termos de convívio familiar neste confinamento. Mas, para terminar, eu queria dizer mesmo que o acesso ao ensino é um direito público subjetivo. Mas educação é uma pequena palavra mas singela mesmo e, ao mesmo tempo, com dimensões imensuráveis, de tal forma que, devido à sua amplitude, que se caracteriza sempre na própria pessoa humana, a formação da pessoa humana na sua própria existência. A Covid pode dizimar pessoas em muito pouco tempo, mas toda a comunidade pode ficar dizimada por falta da educação. É muito importante que estejamos sempre atentos, mais do que nos atirarmos as culpas entre professores e encarregados e pais, compartilharmos nesta educação dos nossos filhos todos. E muito obrigado. Agradeço a TV e também mandar um abraço forte, desinfetado a todos que nos acompanham. Pois mais uma vez, muitíssimo obrigada aos meus convidados por terem acedido ao nosso convite. E assim, caríssimo telespectador, resta apenas agradecer pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, aos nossos internautas e dizer que sim, fiquem ligados a nós, porque aqui você tem a visão real do que é o território moçambicano e muito em particular esta parcela que é a província de Gaza. Portanto, liguem-se a nós, TMT Canal 12 ou simplesmente Facebook Limpopo Channel Moz. Mas a seguir, não saiam daí, porque temos mais filho. E nós saímos sim, mas com promessas de voltar amanhã pontualmente às 15 horas, querendo Deus. Até amanhã. Quando nos transformamos em águas de um rio, nenhum obstáculo nos para. Contornamos, seguimos em frente. Porque o rio é uma das riquezas naturais
mais importante do nosso planeta. Discorremos as águas do Limpopo. Em versos que nos conduzem a Bom Porto. Navegam em nós histórias de vida, cultura dos povos e tradições. Estamos nas margens do Limpopo, fazendo a história da sua visão.